Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de auditoria e todos os setores do qual essa indústria permeia. Para falar deste tema, está conosco Pedro Melo, presidente da KPMG do Brasil. Pedro, obrigado, prazer tê-lo no Giro Business, falando de uma indústria tão importante e que permeia em diversos setores da economia, promovendo o crescimento, o desenvolvimento e muito mais. Sérgio, vai ser um prazer participar. A visão e missão da KPMG é compartilhar o seu conhecimento com os nossos clientes, com as nossas pessoas, mas com a comunidade de forma geral. Então, vamos estar aqui exercitando na plenitude a missão e a visão da KPMG. Esse será um prazer. Pedro, a gente teve a oportunidade de falar ontem sobre a maturidade da economia nacional, uma economia ainda nova, com muito a se desenvolver. Com base nisso, se percebe que poucas das empresas hoje têm capital aberto, oferecem ações na Bolsa de Valores e também são internacionalizadas. Puxou uma matéria que ilustra essa situação para que a gente possa comentar a respeito. Apesar de o Brasil ser a sexta maior economia do mundo, o número de empresas listadas no país é muito baixo. De acordo com a BMF Bovespa, das 1.000 maiores empresas do país, com receita líquida de cerca de R$1,5 bilhão, apenas 300 são listadas. A Índia, a 10ª maior economia do mundo, tem mais de 5.000 empresas listadas. Números que ilustram a falta de maturidade da economia brasileira de uma forma geral. Agora, Pedro, do total de 15.500 empresas que exportam hoje, apenas 10% delas são globalizadas. Quais são os problemas que inibem a globalização das grandes empresas brasileiras, Pedro? Um país que é hoje a sexta maior economia do mundo e que tem tudo para avançar da melhor forma. Bom, eu diria nesse caso que há ainda um mercado brasileiro muito grande, né? Então, as organizações aqui no Brasil, elas têm, com essa ascensão de classes econômicas, a expansão do mercado de consumo, ainda há muito a ser feito, inclusive a quantidade de companhias que nós comentamos ontem. Ainda há vários setores fragmentados, portanto, a internacionalização, eu diria que vem num segundo estágio em grande volume. Aquelas companhias que já optaram pela internacionalização, elas já estavam num estágio onde elas buscavam ganho de escala, outras fontes de geração de recurso, acesso a novas tecnologias, isso que impulsionou um grupo de empresas. O segundo está tomando conta primeiro de uma grande oportunidade chamada Brasil em diversos mercados, mas isso acontecerá com certeza. Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem muito por crescer, essas empresas de fato estão focadas e buscando atender essa demanda. Agora, Pedro, o Brasil tem dois problemas muito importantes que devem ser assistidos em prol da globalização das empresas nacionais. Um deles, a falta de mão de obra qualificada, e eu quero pontuar os executivos globais, que pensam de forma cosmopolita e que atuam e negociam, por exemplo, numa segunda língua. Afinal de contas, o segundo idioma se dá em apenas 2% da população brasileira. Além disso, Pedro, a falta de competitividade, como, por exemplo, a alta carga tributária, que certamente inibe, a falta de logística, infraestrutura de forma geral. Pedro, são inibidores esses fatores? Interferem também na internacionalização das indústrias nacionais? Também interferem, né? Eu acho que você tocou pontos importantes. Mão de obra qualificada e ao custo adequado, né? Eu diria que esse custo ele é adequado talvez por uma competição interna, mas por uma competição externa ele realmente dificulta o processo de competição. Mão de obra preparada para escalar um mundo externo, eu também diria que é uma dificuldade, apesar que o Brasil tem uma vantagem aqui, que é executivos de grande qualidade no cenário internacional para atuar com competitividade. Então, a soma desse conjunto realmente dificulta a internacionalização, eu diria, dessas corporações ou dessas empresas. Muito obrigado, Pedro Melo. Pedro Melo, presidente da KPMG no Brasil, e que está conosco para discutir o Brasil de forma geral, a indústria de auditoria e a competitividade dos setores.